Um empresário rico entra na suíte de luxo do hotel, esperando uma noite tranquila antes de fechar o maior negócio de sua carreira. Mas, ao abrir a porta, seu mundo para abruptamente. Diante dele está sua ex-noiva, a mulher que ele deixou para trás há 10 anos, e ao lado dela, 2 meninos idênticos, com grandes olhos azuis, olhando para ele em choque. Seus olhos. Seu coração dispara. Eles são seus filhos. Como isso aconteceu? Por que ela não contou para ele? E agora que o destino os reuniu novamente, ele vai embora mais uma vez? Ou lutará pela família que nunca soube que tinha? Esta história o levará em uma jornada inesquecível de amor, arrependimento e segundas chances que o deixará sem fôlego. Fique conosco, porque a verdade está apenas começando. Antes de entrarmos na história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O suave zumbido do ar-condicionado do hotel preenchia o elegante corredor, enquanto Ethan Blackwood caminhava em direção ao que pensava ser sua suíte na cobertura. Seus sapatos de couro polido ressoavam contra o chão de mármore, ecoando nas paredes de cor creme. As reuniões de negócios do dia o haviam deixado exausto, seus ombros pesados com o peso de decisões milionárias, e tudo o que ele queria era uma noite tranquila, com seu laptop e um copo de uísque. Quarto 1542. Ele deslizou o cartão na fechadura, observando a luz ficar verde. A porta se abriu com um clique, e ele entrou, afrouxando a gravata de seda com dedos experientes, já pensando nos relatórios que precisava revisar antes do dia seguinte. A primeira coisa que o atingiu estava errada. Em vez do aroma fresco e limpo de sua suíte habitual, o ar trazia toques de lavanda e baunilha, cheiros quentes e acolhedores que pareciam estranhamente familiares. Seus olhos se ajustaram à iluminação suave, tão diferente do brilho intenso que ele esperava. Uma girafa de pelúcia estava esquecida em um canto, com o pescoço longo dobrado de forma estranha. Blocos de construção coloridos estavam espalhados perto da mesa de centro, formando estruturas inacabadas que falavam de uma brincadeira interrompida. Seu coração parou quando a viu. Grace estava imóvel perto da área de jantar, seus dedos esguios segurando o encosto de uma cadeira com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela estava exatamente como ele se lembrava, mas completamente diferente. Seus cabelos escuros caíam em ondas suaves além dos ombros, e seus olhos verdes se arregalaram de choque. Um delicado colar de prata, o mesmo que ele lhe dera anos atrás, ainda pendia em seu pescoço. O tempo parecia se esticar entre eles como um elástico puxado demais, anos de palavras não ditas pairando no ar. Ethan! O nome dele escapou dos lábios dela como um sussurro quebrado, carregado de incredulidade e algo que poderia ser medo. Antes que ele pudesse responder, um movimento chamou sua atenção. 2 pequenas figuras surgiram por trás dela, e o mundo pareceu girar em seu eixo. Meninos gêmeos, talvez com 6 anos, espiavam com expressões curiosas idênticas. Seus suéteres azuis, combinando, faziam-nos parecer imagens espelhadas. Mas foram os olhos deles que fizeram seus joelhos fraquejarem. Olhos azuis penetrantes que ele via todas as manhãs no espelho. Olhos que tinham a mesma intensidade que ele lembrava das fotos de sua infância. O sangue sumiu de seu rosto quando a realização o atingiu como uma onda gelada. Seus filhos. Aqueles eram seus filhos. A verdade o atingiu com força física, roubando-lhe o ar dos pulmões. "Quem é ele, mamãe?" Um dos meninos perguntou, puxando a manga de Grace com curiosidade inocente. Seu irmão permaneceu em silêncio, observando Ethan com interesse cauteloso, meio escondido atrás da perna da mãe. O instinto protetor de Grace entrou em ação imediatamente.
Ela se moveu para proteger os gêmeos, sua postura mudando do choque para uma raiva defensiva, sua coluna se erguendo como aço. Saia. Sua voz era fria como gelo, mas ele podia ouvir o tremor por baixo, os anos de mágoa vibrando naquelas duas palavras. Ethan não conseguia se mover. Sua pasta escorregou dos dedos dormentes, caindo no carpete com um baque suave que parecia ecoar na sala tensa. Seu olhar alternava entre os rostos dos meninos, catalogando traços que ele deveria ter conhecido há anos: o formato dos narizes, a curva das bochechas, a maneira como um sorria levemente enquanto o outro franzia a testa. Cada detalhe parecia tanto um presente quanto uma acusação. Eu disse para sair. A voz de Grace se elevou, agora tingida de pânico, suas mãos repousando protetoras nos ombros dos meninos. Você precisa ir embora, Ethan. Agora. Ainda assim, ele permaneceu imóvel, seus sapatos de grife de repente parecendo estar cheios de concreto. Sua mente corria com 1000 perguntas, acusações e arrependimentos. 10 anos de escolhas e consequências cristalizados nesse único momento, deixando-o paralisado sob o peso do que ele havia perdido. Sem nem saber. O gêmeo mais falante deu um passo à frente, livrando-se do aperto protetor da mãe. Meu nome é Sam, ele anunciou com ousadia, apesar da tentativa de Grace de puxá-lo de volta. Seu pequeno peito se inflou com a confiança da infância. Aquele é o Charlie. Você também está hospedado no hotel? A garganta de Ethan se fechou, a emoção o sufocando como algo físico. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Como ele poderia responder? O que ele poderia dizer a esses meninos, seus filhos, que não tinham ideia de quem ele realmente era? O peso do momento pressionava sobre ele como uma força física. Anos de oportunidades perdidas condensados nesse único e avassalador instante. O silêncio se esticou como um elástico prestes a estourar. As mãos de Ethan tremiam incontrolavelmente ao lado do corpo, enquanto ele encarava os 2 rostinhos que espiavam por trás de Grace. Os mesmos olhos, aquele tom exato de azul cristalino que ele via no espelho todas as manhãs, o observavam com uma curiosidade inocente. A semelhança era tão impressionante que lhe tirou o fôlego. Por que você não me contou? As palavras saíram de forma abrupta e áspera, arranhando sua garganta como lixa. Os dedos de Grace apertaram-se protetoramente nos ombros dos gêmeos, seus nós dos dedos ficando brancos. Você estava ocupado demais construindo seu império para perceber que eu sequer existia. Sua voz falhou ligeiramente, traindo anos de dor sob sua raiva cuidadosamente controlada. Isso não é justo. Ethan deu um passo à frente, seu caro terno italiano de repente parecendo apertado demais no peito. O suor começou a brotar em sua gola. Eu teria estado presente. Eu tinha o direito de saber. Eu tentei, Ethan. A risada de Grace era amarga, vazia, ecoando pelas paredes. Liguei para o seu escritório dezenas de vezes. Deixei recados, enviei e-mails. Sua secretária bloqueou meu número. Você me excluiu completamente. Atrás dela, os gêmeos cochichavam urgentemente entre si, suas pequenas cabeças inclinadas como conspiradores. O mais alto, ou será que ele só estava se erguendo mais? Puxou insistentemente a manga de Grace. Mãe? Sua voz era pequena, mas clara, cortando a tensão. Quem é ele? O rosto de Grace ficou pálido como neve fresca. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ethan viu a luta em seus olhos, o peso de 6 anos de verdades não ditas pressionando seus ombros. Meninos, por favor, vão sentar no sofá. Grace conseguiu dizer, sua voz gentil, mas firme, o tom de uma mãe que aprendeu a lidar com momentos difíceis. Mas mãe... Agora, Sam. Os gêmeos se afastaram relutantemente, ainda cochichando,
lançando olhares furtivos por cima dos ombros para Ethan. Ele os observou ir, seu peito doendo a cada passo que davam. 6 anos. Ele perdera 6 anos de histórias para dormir, joelhos esfolados e primeiras palavras. Grace agarrou seu braço com uma força surpreendente, empurrando-o em direção à porta. Você precisa ir embora. Ethan plantou os pés firmemente no chão de madeira. Não. Desta vez não. Eu não vou embora. Você não tem esse direito, Grace sibilou, tentando manter a voz baixa, embora suas palavras tremessem de fúria. Não depois de... Mamãe? Desta vez, foi o gêmeo mais quieto, sua voz suave atravessando a sala. Ele é nosso papai? A pergunta pairou no ar como vidro suspenso, prestes a se estilhaçar. A mão de Grace caiu inerte do braço de Ethan. Ele viu então a profunda exaustão em seus olhos, as linhas de preocupação ao redor de sua boca, a leve inclinação em seus ombros. Ela havia carregado esse fardo sozinha, criando os filhos sem ajuda, sem ele, por todos esses anos. Respirou fundo, endireitando os ombros, como um soldado se preparando para a batalha. Certo, você tem 5 minutos. Seus olhos encontraram os dele, firmes apesar das lágrimas que não caíam. Mas não na frente deles. Grace se virou para os gêmeos, forçando um sorriso tranquilizador. Meninos, fiquem aqui. Preciso conversar com o senhor. Blackwood lá fora por um momento. Ela saiu para o corredor e Ethan a seguiu, com o coração batendo forte contra as costelas, como um pássaro preso. Pela janela, ele via Sam e Charlie pressionando os rostos contra o vidro, deixando pequenas manchas de vapor com a respiração. Suas expressões idênticas, misturando confusão e curiosidade ao observarem o estranho que compartilhava seus olhos se afastar com a mãe. A brisa do oceano trazia o ar salgado pela varanda enquanto Grace e Ethan se encaravam. A luz da lua prateava as bordas das ondas abaixo, lançando reflexos dançantes na água, mas nenhum dos dois notava a bela paisagem. O espaço entre eles parecia carregado com 6 anos de palavras não ditas e dores enterradas. Você algum dia ia me contar? A voz de Ethan era quase um sussurro, rouca de emoção. Grace cruzou os braços ao redor de si mesma, como se afastasse um frio que nada tinha a ver com a brisa noturna. Eu te contei, Ethan. Ou pelo menos tentei. Ela se virou, olhando para a água escura, os ombros tensos. Enviei uma carta para o seu escritório. Carta registrada. Então sei que chegou. Esperei semanas esperando que você respondesse. O quê? Ethan deu um passo à frente, o coração batendo forte contra as costelas. Eu nunca recebi nenhuma carta, Grace. Juro por Deus. Certo. A palavra estava carregada de descrença, anos de mágoa evidentes naquela única sílaba. Não, me escute. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, a frustração correndo por ele. Alguém deve ter interceptado. Minha assistente na época, ou talvez alguém achou que estava me protegendo. Eu teria voltado se soubesse. Pare. Grace girou para encará-lo, os olhos brilhando com lágrimas que não caíam, reluzindo à luz da lua. Não importa mais. Se você recebeu a carta ou não, isso não muda nada. Eu os criei sozinha, Ethan. Por 6 anos, fui o mundo deles. Em cada febre, cada pesadelo, cada joelho ralado. Eles não precisam de você agora. Isso não é justo. A voz de Ethan se elevou, ecoando pela varanda. Eles são meus filhos também. Merecem saber quem eu sou, de onde vieram. Agora você se importa? Grace soltou uma risada amarga, sem nenhum traço de humor. Agora que eles estão aqui na sua frente, meninos perfeitos com seus olhos e seu sorriso, agora você quer ser pai. Claro que me importo. As palavras saíram dele como uma explosão, cruas e desesperadas. Como você pode pensar que eu não me importaria? Porque você foi embora.
O controle de Grace finalmente se desfez, sua voz quebrando como uma onda contra as rochas. Você escolheu sua preciosa empresa em vez de nós, em vez de mim. Eu estava doente com enjoo matinal, apavorada e sozinha, ligando para o seu escritório dia após dia. E você nunca retornou. Nenhuma vez. Ethan deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe, a cor sumindo de seu rosto. A verdade das palavras dela o atingiu como se fossem golpes físicos. Ele se lembrou daqueles meses. Lembrava-se de ignorar deliberadamente as ligações, focado demais em fechar o maior negócio de sua carreira. A lembrança de suas escolhas agora o enojava. Você não pode simplesmente aparecer agora e fingir que se importa, Grace disse, fechando os olhos e respirando fundo, como se isso a acalmasse. Você perdeu esse direito há muito tempo. Ethan ficou ali, sem palavras, o peso de suas decisões passadas esmagando-o. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu completamente impotente. O império que ele construiu não significava nada diante do que havia perdido. O suave zumbido do ar-condicionado preenchia a suíte de Ethan, enquanto ele se sentava na beira da cama king size, os ombros pesados com o peso da revelação. O luxo do quarto, todo em cromo, vidro e arte moderna, parecia vazio agora, um testemunho de tudo que ele escolheu em detrimento do que realmente importava. Seu telefone vibrou pela 10ª vez naquela hora, as vibrações persistentes combinando com seu coração acelerado. O nome de Aaron piscou novamente na tela, um lembrete da vida que ele deixou suspensa em Nova York. Desta vez, Ethan atendeu, preparando-se para a conversa que viria. Onde você esteve? A voz de Aaron crepitou pelo alto-falante, tensa com frustração mal contida. A fusão com a Morgan está por um fio. Precisamos de você de volta em Nova York amanhã. Todo o negócio pode desmoronar sem você aqui. Ethan esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formar atrás dos olhos. Aconteceu uma coisa. O que poderia ser mais importante do que um negócio de bilhões de dólares? É para isso que trabalhamos durante meses. As palavras ficaram presas na garganta de Ethan, espessas e desconfortáveis. Como ele poderia explicar que seu mundo inteiro havia mudado em questão de horas? Que ele tinha 2 filhos dos quais nunca soube? Que, de repente, planilhas e margens de lucro pareciam insignificantes comparados a 2 rostinhos que compartilhavam seus traços? Eu tenho gêmeos, ele disse finalmente, as palavras caindo no espaço entre eles. Meninos de 6 anos. O silêncio tomou conta da linha, pesado e carregado de perguntas não ditas. Olha, a voz de Aaron suavizou um pouco, embora ainda houvesse uma ponta de urgência. Seja lá o que for, podemos resolver isso depois da fusão. O conselho se reúne na sexta-feira, e você é o único que pode fechar esse negócio. Não. A palavra saiu firme, surpreendendo até mesmo Ethan com sua determinação. Vou ficar aqui. Você perdeu a cabeça? Isso é tudo pelo que trabalhamos, tudo pelo que você se sacrificou. Ethan levantou-se, andando de um lado para o outro no quarto, sua imagem se fragmentando nas paredes espelhadas. Já perdi tempo demais. 6 anos. Ele encerrou a ligação e olhou pelas janelas do chão ao teto, observando a cidade se estender abaixo dele. O sol começava a nascer, pintando o céu em tons suaves de rosa e laranja, anunciando um novo dia. Sem pensar 2 vezes, pegou seu casaco e seguiu para a suíte de Grace, seus passos ecoando com determinação pelo corredor vazio. Quando Grace abriu a porta, seus olhos se estreitaram com a desconfiança familiar. Ela vestia calças de yoga e uma camiseta larga, o cabelo preso em um coque bagunçado, claramente pronta para um treino matinal. Mesmo assim, ela ainda tirava o fôlego dele, como fazia
anos atrás. Vou ficar, ele disse, antes que ela pudesse falar, as palavras saindo apressadas. Não vou voltar para Nova York. Quero conhecer meus filhos. Preciso. O rosto de Grace endureceu, um escudo se erguendo. Você não pode simplesmente aparecer agora e decidir que quer participar. Ela começou a fechar a porta, mas Ethan a segurou com a palma da mão espalmada contra a madeira. Grace, por favor. A porta bateu em seu rosto com um estrondo decisivo que ecoou pelo corredor. Ethan ficou ali, a mão ainda levantada, sentindo a dor da rejeição, mas firme em sua decisão. Desta vez, ele não se afastaria. Desta vez, ele não iria embora. Já cometera esse erro antes, e isso lhe custou 6 anos com seus filhos. Nunca mais. O sol da manhã projetava longas sombras sobre o café ao ar livre do resort, enquanto Ethan tomava seu terceiro café preto. Seus dedos tamborilavam contra a mesa de metal, criando um ritmo nervoso que combinava com seus pensamentos acelerados. Seus olhos constantemente se voltavam para a suíte de Grace. A porta da varanda estava aberta, cortinas brancas balançando na brisa do oceano como bandeiras suaves de rendição. 2 pequenas figuras apareceram na entrada do café. O coração de Ethan deu um salto. Depois começou a bater em ritmo dobrado. Sam e Charlie estavam ali, com camisetas azuis, combinando, e bermudas caqui, o cabelo escuro ligeiramente bagunçado pelo sono, parecendo exatamente como ele na mesma idade. Eles sussurravam um para o outro, lançando olhares furtivos em sua direção. Seus rostos idênticos, um espelho de curiosidade e hesitação. Acima deles, Grace estava na varanda, os braços cruzados firmemente contra o peito. Mesmo à distância, Ethan conseguia ver as linhas de preocupação marcando a testa de Grace e a postura protetora que ela havia desenvolvido ao longo dos anos sem ele. Sam puxou a manga de Charlie e o levou adiante, assumindo a liderança como de costume. Passo a passo, eles se aproximaram da mesa de Ethan. Suas mãos começaram a suar contra a xícara de café. Ele já havia fechado negócios milionários sem suar a camisa, enfrentado salas de reuniões cheias de executivos hostis. Mas isso era assustador de um jeito que nenhuma reunião de negócios jamais poderia ser. Oi, disse Sam, balançando nos calcanhares, seus tênis rangendo contra o piso de azulejo. Charlie ficou um pouco atrás, estudando Ethan com olhos sérios que pareciam enxergar através dele. Oi, respondeu Ethan, sua voz mais suave do que o habitual, mais gentil do que ele jamais ouvira de si mesmo. Ele pousou a xícara de café com as mãos trêmulas, fazendo um pequeno tilintar contra o pires. Você gosta do Superman? Sam perguntou de repente, as palavras saindo em um turbilhão. Eu adoro o Superman. O Charlie gosta mais do Batman porque ele é misterioso e tal. Um sorriso surgiu nos lábios de Ethan, aquecendo todo o seu rosto. Sempre gostei do Homem de Ferro. Ainda gosto, na verdade. Os olhos de Sam brilharam como luzes de Natal. Sério? Porque ele é super inteligente e constrói coisas legais? Eu vi todos os filmes dele. Exatamente. Ethan assentiu, sentindo algo quente florescer em seu peito, espalhando-se como o sol após a chuva. Você sabe nadar? Sam disparou outra pergunta, mal pausando para respirar. Estamos aprendendo na piscina. Charlie é melhor do que eu, mas estou ficando bom também. Sei sim. Aprendi quando tinha mais ou menos a idade de vocês, respondeu Ethan, observando atentamente as reações dos meninos. Charlie deu um pequeno passo à frente, ainda quieto, mas claramente interessado, suas mãos mexendo na barra da camiseta. Qual é o seu sorvete favorito? Sam saltitava nos pés, praticamente vibrando de energia. O meu é de flocos. Charlie gosta de baunilha,
mas às vezes ele experimenta o meu sabor. Flocos de menta, respondeu Ethan, notando como os olhos de Charlie se arregalaram levemente, aparentemente compartilhando de sua preferência. A pequena conexão parecia um presente. Grace havia se aproximado, pairando por perto como uma sombra protetora. Sua expressão, uma mistura de preocupação e algo mais suave, algo que fez o coração de Ethan doer com a possibilidade. Sam inclinou a cabeça, olhando para Ethan com uma intensidade repentina que parecia além de sua idade. Você é nosso pai? A pergunta atingiu Ethan como um golpe físico, tirando-lhe o fôlego. Sua garganta se fechou. A xícara de café chacoalhou em sua mão trêmula, ameaçando derramar. Meninos? A voz de Grace cortou a tensão, calorosa, mas firme. Ela apareceu ao lado deles, sua mão gentil no ombro de Sam. É hora do café da manhã. Vão lavar as mãos primeiro. Sam abriu a boca para protestar, mas o olhar de Grace o silenciou, um olhar que Ethan suspeitava ter sido aperfeiçoado ao longo dos anos. Os gêmeos se afastaram, mas não sem antes lançar um último olhar para Ethan antes de desaparecerem no interior escuro do resort. Suas camisas azuis idênticas sumindo na penumbra. Grace os conduziu em direção ao restaurante do resort, seus passos medidos e cuidadosos, deixando Ethan na mesa, observando-os se afastarem. Sua mandíbula se contraiu com determinação, um músculo pulsando em sua bochecha. Ele não iria a lugar algum. Não desta vez, nunca mais. Grace andava de um lado para o outro na suíte do hotel, seus pés descalços silenciosos sobre o carpete macio. O sol da manhã entrava pelas janelas, mas ela mal notava seu calor. Sua mente estava repleta de lembranças do dia anterior. Os gêmeos conhecendo Ethan, suas perguntas ansiosas, o brilho nos olhos deles quando ele falava sobre super-heróis. Ela ainda podia ouvir a conversa animada deles na hora de dormir, perguntando se o veriam novamente hoje. Uma batida firme ecoou pelo quarto, fazendo seu estômago se apertar. Ela sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Ethan estava ali, com uma camisa branca impecável, sua expressão marcada por determinação. O perfume familiar dele flutuou em sua direção, despertando memórias indesejadas. Precisamos conversar. Você não pode simplesmente aparecer e querer ser o pai do ano só porque entrou no quarto errado, ela retrucou, mantendo a porta entreaberta, usando-a como um escudo entre eles. Eu não sabia. Sua voz se tornou tensa de frustração, as mãos cerradas ao lado do corpo. Você os manteve longe de mim. Os dedos de Grace apertaram o batente da porta com mais força, seus nós dos dedos ficando brancos. Eu tentei, Ethan. Você nunca olhou para trás. Sua voz vacilou levemente, traindo a dor que carregava há 6 anos, as inúmeras noites que passou se perguntando se havia feito a coisa certa. Uma carta? Ele deu um passo à frente, perto o suficiente para que ela pudesse ver o músculo se movendo em sua mandíbula. Foi tudo o que você enviou? Eu liguei para o seu escritório dezenas de vezes. Seus olhos brilharam de raiva, anos de frustração vindo à tona. Sua assistente sempre dizia que você estava em reuniões. Eu mandei e-mails, escrevi, nada chegava até você. Você estava ocupado demais construindo seu império para se importar com qualquer outra coisa. Toda vez que eu tentava, encontrava outra barreira. Isso não é justo, ele rosnou, passando a mão pelo rosto. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Grace o interrompeu, sua voz tremendo de emoção. Você fez sua escolha muito antes de eu descobrir que estava grávida. A empresa sempre vinha em primeiro lugar. Cada jantar, cada fim de semana, cada feriado, sempre havia outro negócio, outra reunião. Ethan passou as mãos pelos cabelos, bagunçando seu penteado perfeito, sua compostura se desfazendo. Eu era jovem, ambicioso.
e eu estava sozinha. As palavras pairavam pesadas entre eles, carregadas por 6 anos de madrugadas sem dormir, visitas ao médico e festas de aniversário com apenas um dos pais presente. Ficaram em silêncio tenso, anos de mágoas e arrependimentos preenchendo o espaço entre eles. O som distante de crianças brincando na piscina chegava pela janela, um lembrete doloroso do que haviam perdido. Finalmente, Grace respirou fundo, endireitando os ombros. Certo, você pode passar tempo com eles, mas nos meus termos. Quais termos? A voz dele era cautelosa, desconfiada. Visitas supervisionadas, aqui no resort, sem promessas para ele sobre o futuro, até resolvermos isso. Ela o encarou firmemente, sem hesitar. E nada de tentar comprar o amor deles com presentes caros. Eles precisam de um pai, não de uma conta bancária. Ethan assentiu lentamente, embora algo em sua expressão mostrasse que ele queria mais. Precisava de mais. De acordo. Estou falando sério, Ethan. Um passo em falso, uma promessa quebrada, e você está fora. Eles nunca tiveram um pai. Não precisam aprender o que é decepção. Ela deixou o aviso pairar entre eles, carregado de implicações. Ele estremeceu com as palavras dela, mas manteve a voz firme. Entendo. Grace o observou se afastar pelo corredor, os ombros tensos sob o tecido caro da camisa. Quando ele desapareceu na esquina, ela fechou a porta e se encostou nela, exalando tremulamente. Seu coração batia forte no peito, não de raiva, mas daquele sentimento perigoso que ela achava ter enterrado anos atrás. Aquele familiar frio na barriga que um dia a fez acreditar no para sempre, agora ameaçando ressurgir, apesar de todas as suas defesas cuidadosamente construídas. O sol da tarde pintava listras douradas na praia privada do resort, projetando longas sombras entre as palmeiras balançando. As ondas lambiam suavemente a areia, e gaivotas chamavam do alto, mergulhando e planando na brisa salgada. Ethan estava à beira da areia, segurando desajeitadamente um balde vermelho vivo e algumas pás de plástico, sentindo-se como um pai novato com brinquedos novos. Sam pulava de um pé para o outro, já de olho na água, sua energia praticamente crepitando no ar. Podemos construir um castelo enorme? Tipo, maior que eu? Com torres e tudo? Charlie permanecia perto de Grace, sua pequena mão agarrada firmemente ao tecido do vestido florido dela. Seus olhos azuis, tão parecidos com os de Ethan, observavam atentamente, analisando cada movimento que o pai fazia. Claro que podemos, Ethan disse, ajoelhando-se na areia quente e organizando suas ferramentas. Eu costumava construir castelos de areia o tempo todo quando tinha a sua idade. Meu pai me ensinou todos os truques. Sam não precisou de mais incentivo. Pegou uma pá amarela e começou a cavar freneticamente, areia voando para todos os lados. Esta vai ser a vala. Precisamos que ela seja bem funda para manter os vilões longe. Ethan lançou um olhar para Charlie, oferecendo-lhe um sorriso gentil e estendendo uma pequena pá azul. Quer nos ajudar a encontrar algumas conchas para decorar? As melhores geralmente estão perto da água. Charlie balançou a cabeça, apertando-se ainda mais contra Grace, seus dedos se enroscando no vestido dela. Tudo bem, disse Ethan suavemente, tentando esconder a decepção. Você pode se juntar a nós quando estiver pronto, sem pressão. Eles continuaram trabalhando no castelo, enquanto Sam falava sem parar sobre seus filmes de super-heróis favoritos e quais deles poderiam facilmente destruir o castelo de areia se quisessem. Ethan ouvia atentamente, ajudando a moldar torres e paredes com areia molhada, mostrando a Sam como usar água para fazer a areia grudar melhor. Aos poucos, Charlie foi se aproximando, observando o progresso com crescente interesse. Olha o que eu achei! Sam ergueu uma concha em espiral perfeitamente formada
sua superfície perolada brilhando ao sol. Ela pode ser a bandeira no topo. Todo castelo precisa de uma bandeira. Está perfeito, disse Ethan. Ele notou Charlie pegando pequenas pedras na beira da água, testando o peso delas na palma da mão. Ei, Charlie, quer aprender a fazer pedras quicarem na água? É quase como mágica. Charlie hesitou, olhando para Grace, depois assentiu levemente. Ethan demonstrou a técnica, fazendo uma pedra plana dançar sobre as ondas como uma fada saltitante. Sam vibrou de alegria, mas Charlie permaneceu em silêncio, estudando cada movimento de Ethan com intensa concentração. Após algumas tentativas, Charlie conseguiu fazer uma pedra quicar uma vez na superfície lisa. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto antes de desaparecer rapidamente, como um raio de sol rompendo as nuvens. Você vai embora? A pergunta suave de Charlie cortou a tarde tranquila como uma faca. O coração de Ethan se apertou dolorosamente. Ele largou a pedra e se ajoelhou na areia úmida para olhar nos olhos de Charlie. Desta vez não. Eu prometo. Estou aqui para ficar. Charlie o encarou por um longo momento. Seu rosto jovem, sério e inquisitivo, como se tentasse ler a verdade no rosto do pai. Eles passaram o resto da tarde construindo estruturas elaboradas de areia e coletando conchas de todas as formas e tamanhos. Sam declarou que o castelo era o mais incrível de todos, enquanto Charlie arrumava conchas metodicamente ao longo das paredes, criando padrões intrincados que revelavam um surpreendente talento artístico. À medida que o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons brilhantes de laranja e rosa, eles juntaram suas coisas para voltar. Sam foi à frente, mostrando a Grace sua coleção de conchas e classificando cada uma por quão super legal era. Charlie caminhava ao lado de Ethan, sua sombra se alongando na areia. Por um breve momento, a pequena mão de Charlie escorregou na de Ethan, quente e confiante, antes de rapidamente se afastar. Ethan sentiu um calor se espalhar pelo peito, uma sensação de esperança tão intensa que quase doía. Não era muito, mas era um começo, e às vezes, os menores passos levavam às maiores mudanças. A brisa da noite agitava as cortinas enquanto Grace ajudava os gêmeos a vestirem seus pijamas. A areia ainda grudava em seus cabelos. Apesar do banho, uma lembrança da tarde que passaram com Ethan. Sam não parava de falar sobre o enorme castelo de areia que construíram, completo com fossos e torres, enquanto Charlie dobrava sua toalha de praia com cuidado meticuloso. Mamãe? A voz de Sam estava ansiosa, seus olhos brilhando de excitação. O Ethan vai estar aqui amanhã também? Ele prometeu me ensinar a encontrar dólares de areia. As mãos de Grace pararam enquanto abotoava o pijama de Sam, coberto de estrelas, seus dedos tremendo levemente. Vamos ver, querido. Nada está decidido ainda. Mas por que não sabíamos sobre ele antes? Charlie perguntou suavemente da sua cama, abraçando seu golfinho de pelúcia junto ao peito. Seus olhos escuros, tão parecidos com os de Ethan, buscavam respostas no rosto dela. Grace sentou-se entre as camas, seu coração pesado com o peso de verdades não ditas. Às vezes os adultos fazem escolhas complicadas. Acontecem coisas que não esperamos. Você o amava? A pergunta de Seca atingiu como uma onda, inocente mas penetrante. A respiração de Grace ficou presa na garganta. Sua voz tremeu, e ela rapidamente clareou a garganta, afastando a enxurrada de memórias. Isso foi há muito tempo, antes de vocês nascerem. Eu acho ele legal, Sam declarou, pulando em seu colchão com entusiasmo incontido. Ele sabe tudo sobre tubarões e consegue jogar pedras que quicam na água 5 vezes. E você viu como ele me jogou alto na água? Charlie mexia no cobertor, seus movimentos lentos e pensativos. Ele disse que não vai embora desta vez.
Ele sussurrou. Você acha que é verdade, mamãe? Verdade mesmo? Grace alisou o cabelo de Charlie, ganhando tempo para firmar a voz, sentindo os fios sedosos entre os dedos. O que você acha dele, querido? Como ele faz você se sentir? Eu meio que gosto dele, Charlie admitiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Ele é legal. E ele ouviu quando eu falei sobre minha coleção de pedras. Ele até sabia que tipo de quartzo eu encontrei. Sam se jogou no travesseiro, ainda cheio de energia. Podemos nadar com ele amanhã? Por favor? Ele disse que nos mostraria como pegar onda. Vamos conversar sobre isso de manhã, Grace disse, cobrindo-os com cuidado. Ela beijou suas testas e ligou a luz noturna, lançando um suave brilho azul pelo quarto. Depois que os meninos adormeceram, com a respiração profunda e tranquila, Grace ficou de pé junto à janela, abraçando-se. A lua lançava um caminho prateado sobre o oceano, e em algum lugar, naquele mesmo resort, Ethan provavelmente ainda estava acordado, talvez olhando para as mesmas águas iluminadas pela lua. Seus dedos deslizaram pelo vidro frio enquanto as lembranças voltavam. O riso dele, a maneira como ele a olhava como se ela fosse o mundo inteiro, os sonhos que compartilharam de um futuro juntos. Ela passou 6 anos erguendo barreiras para proteger a si mesma e aos meninos, construindo cuidadosamente uma vida que parecia segura e previsível. Mas ao ver Ethan hoje, notando como ele foi gentil com a hesitação de Charlie e como acompanhou a empolgação de Sam, como ele parecia se encaixar naturalmente no mundo deles. Grace encostou a testa na janela e fechou os olhos. As fronteiras cuidadosas que ela havia traçado começavam a se desfazer, como pegadas na areia molhada, e isso a aterrorizava mais do que gostaria de admitir, porque deixá-lo entrar significava arriscar seus corações novamente, e ela não tinha certeza se estava pronta para esse salto de fé. Os dedos de Ethan tamborilavam impacientes na mesa do café da manhã, enquanto ele olhava para o relógio pela 10ª vez. O salão de café da manhã do resort estava cheio de conversas baixas e o tilintar de talheres, mas Ethan estava alheio ao barulho ao redor. Seu olhar permanecia fixo na entrada, a expectativa crescendo. De repente, a voz de Sam ecoou pelo salão. Ethan! Ethan! Os gêmeos correram em sua direção, os tênis rangendo no chão polido. Grace vinha logo atrás, com uma expressão cuidadosamente neutra. Ei, pessoal! O rosto de Ethan se iluminou com um sorriso caloroso. Dormiram bem? Podemos comer panquecas? Sam perguntou, já subindo na cadeira ao lado de Ethan. Charlie sentou-se na outra cadeira, sua timidez habitual dando lugar a um pequeno sorriso hesitante. Com gotas de chocolate? Claro. Ethan acenou para um garçom, seu coração se enchendo de uma sensação de contentamento familiar que não experimentava há anos. Após o café da manhã, eles foram para a praia, onde o sol da manhã brilhava nas ondas suaves. Ethan pegou 2 pranchas de bodyboard no depósito de equipamentos do resort. Ok, me assistam primeiro, ele disse, colocando a prancha na areia. Você quer segurá-la assim. Ele demonstrou a maneira correta de segurar, e os 2 meninos ouviram atentamente. Sam aprendeu rapidamente, surfando nas ondas menores e gritando de alegria. Charlie hesitou no início, mas Ethan permaneceu paciente, segurando a prancha firme, até que Charlie se sentisse corajoso o suficiente para tentar sozinho. Consegui! Charlie gritou após sua primeira descida bem-sucedida, e o peito de Ethan se encheu de orgulho. Grace estava sentada sob um guarda-sol, fingindo ler, mas observando cada interação. Ela prendeu a respiração ao ver Ethan levantar Charlie após uma onda especialmente boa, colocando-o em seus ombros. A risada de Charlie, uma risada pura e desinibida,
ecoou pela praia, aquecendo o coração de Grace. Mais alto, Charlie pediu, e Ethan correu pela água rasa, fazendo barulhos de avião que fizeram os gêmeos rirem de alegria. A visão do lado brincalhão e gentil de Ethan atingiu Grace como um golpe físico. Este era o homem por quem ela se apaixonara anos atrás, completamente presente e atento às necessidades dos filhos. Não o empresário distante e focado na carreira que ela conhecia. Sam puxou a mão de Ethan. Podemos fazer outro castelo de areia? Um ainda maior? O maior de todos. Ethan prometeu, abaixando Charlie cuidadosamente de seus ombros. Grace observou enquanto eles trabalhavam juntos, com Ethan orientando os gêmeos sobre como compactar a areia corretamente, elogiando seus esforços e respondendo pacientemente às suas infinitas perguntas. Ele parecia tão natural com eles, como se sempre tivesse feito parte de suas vidas. À medida que o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons brilhantes de laranja e rosa, Grace se virou, pressionando os lábios. Ela não podia mais negar. Ethan era bom com os gêmeos, realmente bom. E essa constatação a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. O sol poente pintava a praia com tons quentes de laranja e rosa, enquanto Grace e Ethan caminhavam pela orla, suas pegadas deixando marcas temporárias na areia molhada. À frente deles, Sam e Charlie corriam atrás das ondas, suas risadas se espalhando na brisa salgada. Seus pequenos pés espirravam na água rasa, lançando gotas que brilhavam na luz que se desvanecia. "Olha, pai, achei uma concha." Sam ergueu seu prêmio, sorrindo orgulhoso. A superfície perolada capturava os últimos raios de sol, cintilando entre seus pequenos dedos. O coração de Ethan deu um salto ao ser chamado de pai. A palavra ainda parecia nova, preciosa e assustadora ao mesmo tempo. Ele observou enquanto os meninos continuavam sua caça ao tesouro, suas pequenas figuras silhuetadas contra o céu escurecendo, correndo de um lado para o outro como pássaros à beira-mar. Grace abraçou a si mesma, mantendo uma distância cuidadosa entre eles enquanto caminhavam, seus ombros tensos. As ondas lambiam seus pés, preenchendo o silêncio pesado com seus sussurros rítmicos. Finalmente, ela se virou para ele, seus olhos refletindo anos de dor e inúmeras noites sem dormir. "Por que você não voltou?" Sua voz era quase um sussurro, quase perdida no som das ondas. Os passos de Ethan diminuíram até parar, seus sapatos afundando na areia úmida. Ele temia essa pergunta, sabendo que não tinha uma boa resposta, nenhuma justificativa para as escolhas que fez. "Eu era jovem", ele admitiu, passando a mão pelos cabelos, os dedos tremendo levemente. "Egoísta, tudo o que eu conseguia pensar era em alcançar o sucesso, provar meu valor. Achava que isso era tudo, como eu estava enganado." A risada de Grace era amarga, cortando o ar da noite como vidro quebrado. "Bem, você conseguiu o que queria, não é? O escritório luxuoso, os milhões, tudo o que sonhou." "Grace." Ele parou de caminhar, o coração disparado. "Há algo que você precisa saber. Eu escrevi para você." Ela o interrompeu, a voz tremendo de emoção. "Quando descobri que estava grávida, enviei uma carta para o seu escritório. Coloquei todo o meu coração naquelas palavras." Ethan sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, o ar preso dolorosamente no peito. "O quê? Eu nunca recebi nenhuma carta. Nunca." "Claro que não." Os olhos de Grace brilhavam com lágrimas não derramadas na luz moribunda. "Esperei semanas, meses, nada além de silêncio." "Não, Grace, você não entende." A mente dele corria com possibilidades terríveis. "Eu nunca recebi. Alguém deve ter interceptado na empresa."
Eu teria voltado, juro que teria. Pare. Grace levantou a mão, os dedos tremendo. Não importa mais. O que está feito, está feito. Não podemos mudar o passado. Claro que importa. Se alguém escondeu essa carta de mim... Os meninos não sabem. A voz de Grace ficou afiada, protetora, sobre toda a dor que passei. E não vou deixar que sintam isso agora. Eles merecem melhor do que isso. Ela se virou, observando os filhos brincarem à distância, suas risadas alegres ecoando pela praia. Eles não precisam saber quantas noites chorei, me perguntando se você voltaria, ou como trabalhei em 2 empregos enquanto lidava com os enjoos matinais, mal conseguindo comer, ou o medo que senti, fazendo tudo sozinha, vendo minha barriga crescer e me perguntando como iria conseguir. Ethan ficou paralisado na areia, o peso de tudo o que perdeu esmagando-o como um fardo físico. Cada revelação era mais um golpe em seu coração, mais um lembrete de suas falhas. Grace se afastou, seus pés deixando marcas na areia molhada que a maré logo apagaria, deixando-o apenas com o som das ondas e das risadas distantes, e o conhecimento devastador de quanto dano havia sido feito. O calor do pôr do sol parecia zombar dele agora, belo e inalcançável, como tudo o mais que ele havia perdido. A luz suave do abajur lançava sombras acolhedoras pelo quarto dos gêmeos. Sam pulava na cama com pijamas de dinossauro, enquanto Charlie estava sentado de pernas cruzadas, abraçando seu pinguim de pelúcia favorito. Hora de dormir, meninos, Grace chamou da porta. O sol da manhã pintava faixas douradas pelo jardim do resort. Grace estava sentada em um banco de madeira, as mãos envolvendo uma xícara de café fumegante. A brisa suave trazia o perfume do jasmim em flor, mas ela mal notava, perdida em seus pensamentos sobre a noite passada, sobre como Ethan parecia natural com os gêmeos, sobre como sua voz suavizava ao contar histórias para eles. Ela tomou um gole de café, tentando acalmar a tempestade em seu coração. Foi quando ouviu passos familiares se aproximando pelo caminho de pedra. Ethan se acomodou ao lado dela sem pedir permissão. Pela primeira vez, ela não se opôs. Eles ficaram em silêncio confortável, observando a luz da manhã dançar entre as folhas. Obrigada, Grace disse finalmente, a voz mal passando de um sussurro. Por quê? Por ser paciente com eles, especialmente com o Charlie. Ele demora a se abrir para as pessoas. Ethan assentiu, com os olhos fixos no jardim à frente. Eles são crianças incríveis, Grace. Você fez um trabalho incrível ao criá-los. Ela sentiu as lágrimas ameaçarem aparecer, mas piscou para afastá-las. Eles são. Ethan se virou um pouco para ela, com uma expressão séria, mas gentil. E você? Eu? Pode me dar uma chance? Sua voz era suave, cuidadosa. Não só com os meninos, mas com a gente? Grace olhou para a xícara de café, o coração acelerado. A pergunta pairava no ar entre eles, carregada de possibilidades e medo. Ela não respondeu, mas também não se afastou. Uma brisa suave passou pelo jardim, fazendo uma mecha solta de cabelo cair sobre seu rosto. Sem pensar, Ethan estendeu a mão e a afastou, seus dedos demorando-se por um momento perto de sua bochecha. Grace permaneceu imóvel, sem se afastar do toque dele. Algo elétrico passou entre eles, uma faísca do que já foi, do que poderia ser novamente. O sol brilhava sobre as ondas suaves enquanto Ethan conduzia Sam e Charlie em direção ao cais. Um elegante barco branco de aluguel balançava na água, arrancando suspiros animados dos 2 meninos. Posso dirigir? Sam pulava nas pontas dos pés, apontando para o volante. Ethan riu. Talvez eu possa ensinar vocês um pouco sobre como dirigir quando estivermos lá fora. Charlie ficou um pouco para trás, segurando seu colete salva-vidas.
É seguro? Com certeza. Ethan se ajoelhou ao lado dele, ajudando a ajustar as alças. Eu costumava velejar o tempo todo quando era mais jovem. Grace observava de um banco próximo, sua expressão suavizando ao ver a interação deles. O momento pacífico da manhã no jardim ainda pairava em sua mente. Quando estavam prestes a embarcar, o telefone de Ethan vibrou. Ele olhou para a tela. O nome de Aaron piscava com urgência. Só um segundo, meninos, ele disse, afastando-se um pouco. Preciso atender isso rapidamente. Mas estamos prontos para ir, Sam protestou. Ethan levantou um dedo. Alô? A voz de Aaron soou com estática. A fusão com a Morgan está desmoronando. Eles estão ameaçando desistir se não negociarmos agora. Isso não pode esperar? Ethan sussurrou, observando as expressões dos gêmeos caírem. Não. Milhões estão em jogo. Precisamos de você nesta ligação. Os minutos passaram. Dezembro 20, 45. Ethan andava de um lado para o outro no cais, sua voz ficando cada vez mais frustrada enquanto tentava salvar ambas as situações. Quando finalmente encerrou a ligação e se virou, quase uma hora havia passado. O rosto de Sam estava vermelho de raiva, enquanto Charlie olhava para o chão, com os ombros caídos. Sinto muito, meninos. Ainda podemos. Eu sabia. Sam gritou, lágrimas surgindo em seus olhos. Eu sabia que você não ficaria. Você não se importa conosco. Charlie não disse nada, mas seu silêncio doeu mais do que o desabafo de Sam. Seus olhos, tão parecidos com os de Ethan, estavam cheios de uma decepção silenciosa. Grace deu um passo à frente, colocando as mãos protetoras nos ombros deles. O calor da interação matinal havia desaparecido, substituído por um olhar frio e conhecedor que atravessou Ethan. Vamos, meninos, ela disse suavemente. Vamos tomar um sorvete. Enquanto os conduzia para longe, ela se virou uma vez, lançando a Ethan um olhar que dizia tudo. É exatamente por isso que não confio em você. Ethan ficou sozinho no cais, com o telefone pesado na mão, vendo sua segunda chance escapar a cada passo que eles davam. Ele atravessou sua suíte de luxo. O carpete macio não fazia nada para acalmar sua agitação. O telefone vibrou novamente, o nome de Aaron iluminando a tela pela 10ª vez. Ele o pegou, pronto para jogá-lo contra a parede, mas em vez disso, apenas o desligou completamente. O que estou fazendo? Murmurou, passando as mãos pelos cabelos. A lembrança das lágrimas furiosas de Sam e do rosto desapontado de Charlie o assombrava. Ele havia feito exatamente o que Grace sempre temeu. Colocou o trabalho em primeiro lugar, como antes. O telefone tocou novamente, desta vez o do hotel. A voz de Aaron encheu o quarto pelo viva voz. Ethan, precisamos discutir a situação com a Morgan. O conselho está... Eu não me importo com o negócio da Morgan. Ethan interrompeu, sua voz afiada como uma lâmina. Não me importo se perdermos milhões. Acabei de decepcionar meus filhos, de novo. O silêncio tomou conta da linha antes que Aaron falasse com cuidado. Você não está pensando claramente. Essas crianças acabaram de aparecer na sua vida. A empresa pode esperar. Ethan o interrompeu e desligou. Ele correu para a suíte de Grace, na esperança de se desculpar, de consertar as coisas. Mas quando chegou, a sala principal estava escura. Pela fresta na porta do quarto, ele pôde ver Sam e Charlie já dormindo, suas pequenas formas subindo e descendo tranquilamente. É por isso que não acredito em você. A voz suave de Grace veio de trás dele. Ela estava no corredor, de braços cruzados, seus olhos refletindo mágoa e uma sensação de estar provada certa, ao mesmo tempo. Você sempre coloca o trabalho em primeiro lugar. Ethan abriu a boca para argumentar, mas nenhuma palavra saiu. O que ele poderia dizer? Ela estava certa. Ele havia provado o ponto dela perfeitamente.
Eu te observei por 1 hora naquele cais, Grace continuou, sua voz mal acima de um sussurro. Você sabe o que Charlie me perguntou? Ele queria saber se você tinha reuniões importantes que fariam você ir embora para sempre, assim como hoje. As palavras atingiram Ethan como golpes físicos. Ele deu um passo na porta do quarto, observando seus filhos dormirem. Sam tinha jogado as cobertas para o lado, como sempre, enquanto Charlie abraçava seu dinossauro de pelúcia com força. Os rostos deles, tão parecidos com o dele, estavam serenos no sono, desprotegidos e confiantes de uma maneira que talvez nunca mais estivessem, se ele continuasse cometendo os mesmos erros. Ali parado, Ethan fez uma promessa silenciosa. Ele não falharia com eles novamente. Não por nenhum acordo, não por qualquer quantia de dinheiro, não por nada no mundo. Eu sei que você não acredita em mim, ele disse suavemente para Grace, mas vou provar. A partir de agora. O sol da manhã ainda não havia surgido no horizonte quando Grace se acomodou em sua cadeira favorita perto da janela, envolvendo as mãos em torno de uma xícara de café fumegante. Os gêmeos ainda dormiam, e a suave respiração deles era o único som na suíte tranquila. Uma batida leve na porta a deixou tensa. Ela não estava pronta para mais uma rodada de desculpas de Ethan, mas quando abriu a porta, Ethan estava lá, segurando uma grande bandeja de panquecas frescas, com xarope, manteiga e chantilly. Seu habitual ar de confiança havia desaparecido, substituído por algo mais humilde. Eu errei, ele disse simplesmente. Grace ergueu uma sobrancelha, mas deu um passo para o lado para deixá-lo entrar. O cheiro de panquecas logo preencheu a suíte, e passos sonolentos ecoaram pelo corredor, enquanto Sam e Charlie surgiam, esfregando os olhos. Sam parou quando viu Ethan, seu rostinho endurecendo. Charlie, por outro lado, se animou ao ver as panquecas. Ethan colocou a bandeja na mesa e se ajoelhou ao nível deles. Preciso dizer algo importante para vocês, ele disse, sua voz gentil, mas séria. Deixei o trabalho atrapalhar ontem. Isso foi errado. E eu sinto muito. Charlie imediatamente subiu em uma cadeira, estendendo a mão para pegar uma panqueca. Tudo bem? Posso ter mais xarope? Mas Sam ficou para trás, de braços cruzados. Você prometeu. Ele disse baixinho. Eu prometi. Ethan concordou. E quebrei essa promessa. Quero melhorar. Você pode me dar outra chance? Sam deu de ombros, sem olhar nos olhos de Ethan, mas acabou deslizando para uma cadeira à mesa. Grace observou enquanto Ethan servia o café da manhã, cortando as panquecas de Charlie em pedaços pequenos e garantindo que Sam tivesse manteiga suficiente. A tensão foi se dissipando enquanto comiam juntos. Sam não falou muito, mas também não afastou o prato. Charlie conversava alegremente entre as mordidas, sujando o queixo de xarope. E Grace se pegou estudando o rosto de Ethan, percebendo algo que não havia notado antes: arrependimento genuíno, e talvez algo mais. As ondas do oceano batiam suavemente contra a costa, enquanto Ethan e Grace se sentavam nas cadeiras da varanda, um silêncio confortável entre eles. As estrelas brilhavam no céu, e uma brisa suave trazia o ar salgado ao redor deles. Lembra quando costumávamos fazer isso? Ethan perguntou em voz baixa, com os olhos fixos no horizonte. Só sentar e observar as ondas por horas? Grace assentiu, um leve sorriso surgindo em seus lábios, naquela época em que achávamos que tínhamos todo o tempo do mundo. Tínhamos tantos planos, Ethan disse, a voz carregada de emoção. Aquela casinha na praia, com a cerca branca, Grace completou, e o jardim que eu ia plantar. Eu realmente pensei que conseguiríamos, Ethan admitiu, virando-se para olhá-la. O luar destacava os reflexos prateados em seus olhos, exatamente como ele se lembrava. As mãos de Grace
Apertaram a caneca de café. Por muito tempo, eu te odiei, ela sussurrou. Sua voz tremia levemente antes de acrescentar. Mas também senti sua falta. O coração de Ethan deu um salto. Lentamente, com cuidado, ele estendeu a mão para a dela. Quando ela não se afastou, ele entrelaçou seus dedos aos dela. O simples toque fez uma corrente elétrica percorrer seu corpo. O momento se estendeu entre eles, carregado de palavras não ditas e anos de saudade. Ethan se viu inclinando-se para mais perto, atraído por ela como um ímã. A respiração de Grace ficou presa na garganta enquanto ele se aproximava. Pouco antes de seus lábios se encontrarem, Grace virou o rosto. Não posso, ela sussurrou, sua voz mal audível sobre o som das ondas. Ainda não. Ethan recuou ligeiramente e assentiu. Eu vou esperar. Ethan estava sentado à sua mesa, a luz azul do laptop projetando sombras em seu rosto. Seus dedos pairavam sobre o teclado, hesitando antes de abrir seu e-mail. A mensagem do conselho saltou imediatamente aos seus olhos, marcada como urgente em letras vermelhas. Seu telefone vibrou. O nome de Aaron apareceu na tela. Você viu os detalhes da fusão? A voz de Aaron estava animada. Está tudo pronto. Só precisamos da sua assinatura. A garganta de Ethan estava seca. Sim, eu vi. Isso é enorme, Ethan. O maior negócio da sua carreira. Aaron fez uma pausa. Mas tem mais uma coisa. O conselho quer você em Nova York amanhã. Depois disso, você precisará se mudar para Londres permanentemente para supervisionar as operações. As palavras atingiram Ethan como um golpe físico. Amanhã? Olha, eu sei que você está lidando com questões pessoais. O tom de Aaron ficou sério. Mas estamos falando do seu legado. O conselho foi claro. Ou você assina amanhã, ou eles encontrarão alguém que assine. Os olhos de Ethan se desviaram para o criado mudo. Um pedaço de papel dobrado estava ali, coberto com a caligrafia bagunçada de Charlie. Ele o pegou, as mãos tremendo levemente enquanto lia as palavras novamente. Boa noite, papai. A escrita infantil apertou seu peito. Há poucas horas, ele estava ensinando os gêmeos a pular pedras na água. Sam finalmente riu de uma de suas piadas. Charlie segurou sua mão enquanto voltavam da praia. Seu laptop emitiu um som de notificação com mais um e-mail urgente. Os documentos da fusão aguardavam sua assinatura, o cursor piscando como se zombasse dele. Ethan, você está aí? A voz de Aaron crepitou pelo telefone. É por isso que trabalhamos tanto. 10 anos construindo para chegar a este momento. Ethan olhou para o bilhete de Charlie e depois para a tela do laptop. Seu império ou sua família? Seu legado ou seus filhos? Tudo o que ele construiu ou tudo o que ele acabou de encontrar? Suas mãos tremiam ao fechar o laptop, o peso da decisão pressionando-o como algo físico. Pela primeira vez na vida, Ethan Blackwood, o homem que sempre soube exatamente o que queria, sentou-se na escuridão, completamente incerto sobre o que fazer a seguir. O sol da manhã projetava longas sombras pela praia, enquanto Ethan caminhava pela orla. Cada passo parecia pesado, combinando com o peso em seu peito. As ondas quebravam ritmicamente na areia, mas nem mesmo o som constante conseguia acalmar seus pensamentos acelerados. Ele parou para pegar uma pedra lisa, virando-a nas mãos. A escolha diante dele parecia impossível. Sua vida de trabalho ou sua família. Tudo o que ele construiu versus tudo o que ele acabou de encontrar. Grace o avistou do caminho da praia. Ela usava um vestido azul claro, que dançava com a brisa da manhã, o cabelo preso em um rabo de cavalo solto. À medida que se aproximava, seus passos diminuíram. Depois de tantos anos juntos, ela ainda conseguia lê-lo como um livro.
Você está quieto esta manhã, disse suavemente, parando ao lado dele. A mão de Ethan apertou a pedra. Grace, Ele respirou fundo. Recebi algumas notícias ontem à noite. Ela esperou, braços cruzados protetoramente sobre o peito. A fusão foi concluída, continuou ele. Mas querem que eu vá para Nova York amanhã. Depois disso, ele engoliu seco. Eu teria que me mudar para Londres, permanentemente. O rosto de Grace mudou instantaneamente. A suavidade que vinha crescendo nos últimos dias desapareceu, substituída por uma dureza familiar. Eu sabia, ela sussurrou, a voz trêmula. Eu sabia que você não ficaria. Não é tão simples assim. Ethan protestou, tentando segurar o braço dela. Esta é minha carreira, tudo pelo que trabalhei. Então vá, Ethan. Grace afastou-se do toque dele. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. É quem você é. É quem você sempre foi. Eu sou diferente agora, ele insistiu. Esses últimos dias com os meninos, não. Grace levantou a mão. Não faça promessas que não pode cumprir. Não para eles. Sua voz falhou. Não de novo. A frágil conexão que eles estavam reconstruindo desmoronou entre eles como areia escorrendo pelos dedos. Todos os momentos de ternura, o quase beijo na varanda, a forma como ela começava a confiar nele novamente, tudo desapareceu num piscar de olhos. Grace, por favor. Mas ela já estava se virando, os ombros rígidos de mágoa. Caminhou de volta para o resort, sem olhar para trás, deixando Ethan sozinho com as ondas quebrando e sua escolha impossível. A mão de Ethan tremia enquanto ele batia na porta da suíte de Grace. O som ecoou pelo corredor, acompanhando o ritmo acelerado de seu coração. Quando Sam abriu a porta com um movimento rápido, seu rosto se iluminou de pura alegria. Pai, olha o que fizemos! Sam agarrou a mão de Ethan, puxando-o em direção à mesa da cozinha, onde papéis e lápis de cor estavam espalhados por toda parte. Charlie levantou o olhar do desenho, oferecendo um sorriso tímido que apertou o coração de Ethan. Sam ergueu orgulhosamente um desenho, e Ethan prendeu a respiração. 4 figuras de palito estavam de mãos dadas, 2 pequenas entre 2 altas. Acima delas, em letras trêmulas, Nossa família... Viu? Sam apontou animado. Esse é você, e essa é a mamãe, e eu e o Charlie. Os dedos de Ethan seguiram as linhas de giz de cera, sua visão ficando embaçada. O simples desenho continha tudo o que ele nunca soube que queria, tudo o que estava prestes a perder. Grace apareceu na porta, os olhos avermelhados e inchados. Ela pigarreou suavemente. Meninos, o Ethan tem algo para contar a vocês. O sorriso de Sam desapareceu instantaneamente. Seus pequenos ombros se tensionaram enquanto ele olhava para Ethan, a compreensão surgindo em seu rosto jovem. Você vai embora, não vai? A voz de Ethan falhou. Há um trabalho em Londres. Antes que pudesse terminar, Sam desabou em lágrimas, soluços altos e dilacerantes que sacudiam todo o seu corpo. O desenho caiu no chão, esquecido. Charlie não fez som algum. Apenas ficou ali, o rosto se desfazendo como papel, os olhos arregalados de traição. Era pior que chorar. A devastação silenciosa em sua expressão cortava mais fundo do que qualquer lágrima poderia. Grace se moveu rapidamente, envolvendo os 2 meninos em seus braços. Ela lançou a Ethan um olhar de puro gelo, confirmando todos os medos que já teve sobre ele. Sam enterrou o rosto em seu ombro, os soluços abafados contra a camisa dela. Charlie apenas ficou rígido em seu abraço, olhando fixamente para o desenho caído. Ethan deu um passo para trás, depois outro. O retrato da família estava a seus pés, um lembrete cruel do que poderia ter sido. Sua garganta se fechou,
enquanto observava Grace confortar os filhos, sabendo que ele era a causa de sua dor. Ele recuou em direção à porta, seus sapatos caros de repente parecendo pesados como chumbo. A confiança que ele havia construído, as conexões que havia feito, tudo desmoronando diante de seus olhos. Os nós dos dedos de Ethan mal tocaram a porta quando Grace a abriu. Ela estava ali, iluminada por trás pelo brilho acolhedor da suíte, com os braços cruzados protetoramente sobre o peito. Seus olhos estavam cansados, resignados, como se já tivesse aceitado o que estava por vir. Grace, ele começou, mas ela balançou a cabeça. Você não precisa explicar. Eu entendo. Esse é quem você é. Sua voz era firme, mas cada palavra parecia uma faca girando em seu peito. Ela se afastou dele, desaparecendo na suíte por um momento. Quando voltou, trazia algo nas mãos. Uma fotografia, um pouco desgastada nas bordas. Sem olhar em seus olhos, ela a colocou em sua palma. Isso é o que você perdeu. A respiração de Ethan falhou ao olhar para baixo. 2 bebês pequeninos dormiam, enrolados em cobertores azul claro. Seus rostos eram serenos, pequenos espelhos perfeitos um do outro. Seus filhos, seus meninos. Seu coração apertou dolorosamente no peito enquanto ele traçava os rostos deles com o dedo. Eles tinham 3 dias. Grace disse suavemente. Charlie tinha acabado de parar de chorar. Ele sempre chorava mais que Sam. Foi a primeira vez que os 2 dormiram ao mesmo tempo. Sua voz falhou um pouco, mas ela a manteve firme. Tirei essa foto porque pensei que um dia você gostaria de vê-la. A visão de Ethan ficou turva enquanto ele encarava a foto. Todos aqueles momentos, primeiros sorrisos, primeiros passos, primeiras palavras, perdidos para sempre. E agora ele estava prestes a perder ainda mais. Eles vão ficar bem, Grace disse, sua voz gentil, mas firme. Sempre ficaram. Ele queria falar, lutar, explicar que isso não era o que ele queria. Mas as palavras não saíam. Como ele poderia explicar se nem ele entendia suas próprias escolhas? Grace alcançou a maçaneta, seus movimentos lentos e deliberados. Não havia raiva em seu rosto agora, apenas aceitação. A porta se fechou com um clique suave, que pareceu ecoar com uma sensação de fim. O lounge do aeroporto estava agitado com a atividade da manhã cedo, mas Ethan mal notou. Ele estava sentado sozinho, seu cartão de embarque amassado em sua mão, observando o céu clarear lentamente através das enormes janelas. Sua outra mão continuava a buscar a fotografia no bolso do casaco, tirando-a, depois guardando-a, apenas para pegá-la novamente momentos depois. Finalmente, ele a deixou em seu colo, seu polegar traçando o contorno dos rostos pequeninos de Sam e Charlie. Eles pareciam tão tranquilos em seus cobertores de bebê, alheios ao caos que viria depois. Seu peito doía ao pensar nas lágrimas deles ontem. Você está com aquele olhar, filho. Ethan levantou o olhar. Um empresário idoso havia se acomodado na cadeira à sua frente, seu cabelo prateado cuidadosamente penteado, seu terno caro, mas antiquado. O olhar de um homem prestes a cometer o pior erro da vida, continuou o velho, com olhos gentis, mas cheios de sabedoria. Ethan não respondeu, mas algo no tom do homem o fez prestar atenção. Eu me afastei uma vez, disse o estranho, ajeitando a gravata. Disse a mim mesmo que era o melhor a fazer, que meu trabalho era mais importante. Ele soltou uma risada amarga. E sabe o que ganhei com isso? Uma casa grande, uma casa solitária. As palavras atingiram Ethan como um golpe físico. Ele pensou na sua cobertura vazia em Nova York. Agora tenho netos que mal conheço. Um filho que me liga por obrigação. A voz do velho ficou mais suave. Dinheiro é ótimo, mas não estará lá para segurar sua mão quando você envelhecer.
A voz da comissária de bordo ecoou pelo alto-falante, anunciando o início do embarque. As mãos de Ethan começaram a tremer enquanto ele olhava para seu cartão de embarque de primeira classe. Última chamada para o voo 2473 para Londres. O anúncio reverberou pelo terminal. O coração de Ethan batia forte no peito. Ele olhou para a foto dos gêmeos uma última vez, seus rostos inocentes o encarando. De repente, levantou-se pegando sua mala, mas em vez de caminhar em direção ao portão, virou-se e correu na direção oposta. O táxi freou bruscamente na entrada reluzente do resort. Ethan jogou um punhado de notas para o motorista e saiu apressado, com o terno amassado e a gravata frouxa no pescoço. Seus sapatos de couro batiam no chão de mármore enquanto ele atravessava o saguão, ignorando os olhares surpresos dos funcionários do hotel. Seu coração batia forte contra as costelas, enquanto ele apertava repetidamente o botão do elevador. "Vamos, vamos!" murmurou. Quando as portas não se abriram rápido o suficiente, ele correu em direção às escadas, subindo de 2 em 2 degraus. Quando chegou ao andar de Grace, estava ofegante. O corredor parecia interminável, mas ele continuou, suas pernas queimando da subida. Quarto 742. Lá estava. Ethan bateu na porta com força. "Grace!" Sua voz estava rouca, desesperada. Ele bateu novamente, mais forte desta vez. A porta se abriu, e lá estava ela. Os olhos de Grace se arregalaram, sua mão congelada na maçaneta. Ela vestia jeans simples e um suéter azul suave, com o cabelo preso em um coque bagunçado. Para Ethan, ela nunca pareceu tão bonita. "Eu pensei que você estava em um avião." Ela sussurrou, quase inaudível. Ethan balançou a cabeça, ainda tentando recuperar o fôlego. "Eu não consegui." Seu peito subia e descia enquanto ele lutava para encontrar palavras. "Cheguei ao aeroporto. Tinha meu cartão de embarque na mão." Ele engoliu em seco. "Estou cansado de escolher errado." Grace não se moveu. Ficou completamente imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar aquele momento. Seus olhos vasculhavam o rosto dele, procurando qualquer sinal de dúvida ou hesitação. "Você e os meninos são o meu futuro." Ethan continuou, a voz carregada de emoção. "Se eu perder minha empresa, tudo bem. Se eu perder minha fortuna, tudo bem." Ele deu um passo à frente, seus olhos azuis cheios de certeza. "Mas eu não posso perder você." Grace permaneceu paralisada, os lábios entreabertos, mas sem conseguir falar. Ela o encarava, como se não pudesse acreditar que ele era real, como se ele pudesse desaparecer se ela piscasse. Então, sem aviso, ela se jogou nos braços dele. Seu corpo colidiu com o dele, e Ethan a segurou, envolvendo-a firmemente pela cintura. Ela enterrou o rosto em seu peito, os dedos agarrando a parte de trás do paletó dele como se nunca fosse soltá-lo. A luz do sol atravessava as altas janelas do resort, lançando padrões quentes pelo salão de café da manhã. Sam e Charlie estavam sentados à mesa de sempre, empurrando pedaços de panqueca, encharcados de xarope pelos pratos. Nenhum dos meninos parecia particularmente interessado em comer. O habitual falatório, substituído por uma quietude incerta. O garfo de Sam tilintou no prato quando ele avistou Ethan caminhando em sua direção. Seus pequenos ombros se retesaram imediatamente, e ele baixou o olhar para a mesa. Charlie olhou entre o irmão e Ethan, apertando o guardanapo com força. Os sapatos de grife de Ethan chiaram contra o piso polido enquanto ele se aproximava. Seu coração batia forte no peito, e suas palmas estavam suadas. Aquilo era mais angustiante do que qualquer negociação de negócios que ele já enfrentara. Ele se ajoelhou ao lado da mesa deles, colocando-se na altura dos olhos dos meninos. O sol da manhã capturou as lágrimas que já se formavam em seus olhos. Desta vez,
É sério, ele disse suavemente, a voz embargada pela emoção. Eu não vou a lugar nenhum. Sam manteve a cabeça baixa, o cabelo escuro caindo sobre os olhos. Suas pequenas mãos se fecharam em punhos sobre a mesa. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então, os ombros de Sam começaram a tremer. Um soluço escapou de sua garganta enquanto ele de repente se lançou sobre Ethan, envolvendo os braços ao redor do pescoço do pai. Suas lágrimas encharcaram a camisa cara de Ethan enquanto ele chorava, segurando-se como se temesse que Ethan pudesse desaparecer. Ethan envolveu Sam com os braços, puxando-o para perto. Suas próprias lágrimas caíam livremente agora, enquanto ele segurava o filho. Charlie os observava, o lábio inferior tremendo. Podemos... A voz de Charlie era quase um sussurro. Podemos te chamar de pai agora? A simples pergunta abriu algo no peito de Ethan. Ele estendeu um braço e Charlie se lançou no abraço. Ethan segurou os dois meninos, os ombros tremendo enquanto chorava com eles. Grace estava a poucos metros de distância, com uma mão cobrindo a boca, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Pela primeira vez, desde que Ethan havia retornado às suas vidas, ela se permitiu acreditar verdadeiramente nele novamente. Os dedos de Sam agarravam firmemente a camisa de Ethan. Promete? Ele murmurou contra o peito de Ethan. Promete que vai ficar? Eu prometo. Ethan sussurrou, dando um beijo na cabeça de cada menino. Nunca mais vou deixar vocês. Nunca. A brisa de outono fazia as árvores do parque sussurrarem, espalhando folhas douradas pelo playground, onde Sam e Charlie corriam um atrás do outro em volta dos balanços. Grace estava sentada em um banco próximo, observando-os com um sorriso suave, enquanto Ethan permanecia por perto, com as mãos nos bolsos do casaco. Tenho algo para contar a vocês, disse Ethan, sua voz carregando uma mistura de nervosismo e empolgação. Os gêmeos interromperam a brincadeira, a curiosidade os aproximando. O que é? Sam perguntou, pulando de expectativa. Ethan respirou fundo. Comprei uma casa, aqui na cidade, na verdade, apenas 3 quarteirões de onde vocês moram com sua mãe. Os olhos dos gêmeos se arregalaram. A boca de Charlie ficou aberta, e Sam soltou um grito de alegria que ecoou pelo parque. Você quer dizer que vai ficar? De verdade? Charlie perguntou, a voz pequena, mas cheia de esperança. De verdade, Ethan confirmou, ajoelhando-se para ficar na altura deles. Não vou a lugar nenhum. Sam se lançou sobre Ethan, envolvendo os braços ao redor de seu pescoço. Charlie o seguiu um momento depois, ambos os meninos se agarrando ao pai como se temessem que ele pudesse desaparecer. Podemos ver? É grande? Tem quintal? Sam disparou perguntas rapidamente, mal parando para respirar. Grace observava a cena se desenrolar, seu coração dando voltas estranhas no peito. Ela não esperava por isso. Não ousava esperar por um compromisso tão completo dele. Ethan se desvencilhou gentilmente dos gêmeos e se levantou, virando-se para encará-la. Seus olhos azuis encontraram os dela firmemente, cheios de determinação e algo mais profundo que a fez prender a respiração. Não estou apenas escolhendo eles, Grace, ele disse suavemente. Estou escolhendo você também. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado. Grace sentiu as lágrimas brotarem nos cantos dos olhos, enquanto anos de dúvida e mágoa começavam a se dissipar. Ethan deu um passo à frente, estendendo a mão para ela. Desta vez, em vez de recuar, Grace deixou seus dedos se entrelaçarem com os dele. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas do quarto de Ethan, lançando uma luz quente sobre seu rosto tranquilo. O silêncio durou apenas alguns momentos antes do som de pequenos pés correndo ecoar pelo corredor. Papai, papai,
Acorda! A voz de Sam soou enquanto 2 pequenos corpos se lançavam sobre sua cama. Ethan gemeu, mas não conseguiu esconder o sorriso. Já estou de pé. Já estou de pé. Charlie pulava no colchão. Você prometeu panquecas. Na cozinha, Ethan se atrapalhava com as xícaras de medir e derramava farinha na sua camisa social, cara. O alarme de fumaça disparou quando a torrada queimou, fazendo os 3 pularem de susto. Talvez devêssemos comer cereal, sugeriu Charlie diplomaticamente. Sam riu. O papai não é muito bom na cozinha. Ei, estou aprendendo! Ethan protestou, limpando a farinha do rosto. Na hora de se vestir, Ethan se viu de joelhos, lutando com os cadarços dos sapatos de Charlie. Após 3 tentativas frustradas, suspirou de frustração. Como as mães conseguem fazer isso? Murmurou. A porta da frente se abriu e a voz de Grace soou. Meninos? Prontos para a escola? Ela entrou na sala e parou ao ver a cena. Ethan estava ajoelhado no chão, seu terno impecável agora amassado e coberto de farinha, enquanto Charlie esperava pacientemente e Sam pulava com um sapato só. Está com dificuldades? Ela perguntou, tentando esconder o divertimento. Esses cadarços têm uma vingança contra mim, admitiu Ethan. Grace ajoelhou-se ao lado dele, suas mãos gentis, enquanto mostrava a maneira correta de amarrar os sapatos. Seus dedos se tocaram e ambos congelaram por um momento. Ethan levantou o olhar, encontrando os olhos dela, e viu algo suave e curioso em sua expressão. O momento se alongou entre eles, cheio de palavras não ditas e possibilidades. A voz de Sam quebrou o encanto. Mãe, vamos nos atrasar. Grace se afastou, limpando a garganta. Certo, vamos, meninos. Peguem suas mochilas. Os gêmeos abraçaram Ethan e correram para o carro de Grace. Pelo retrovisor, Grace observou Ethan parado na porta, sua camisa coberta de farinha como um testemunho de quanto ele havia mudado, e sentiu seu coração se apertar com emoções que ainda não estava pronta para nomear. O parque de diversões local estava cheio de energia enquanto as famílias passavam pelos portões de entrada. Ethan estava ao lado de Grace, observando Sam e Charlie pularem de empolgação. Podemos ir no The Twister primeiro? Sam puxou a manga de Ethan, apontando para uma montanha-russa enorme que se retorcia contra o céu azul. O rosto de Ethan empalideceu um pouco. Aquela? Talvez devêssemos começar com algo menor. Grace conteve um sorriso. O que foi, Ethan? Pensei que você gostasse de correr riscos. Riscos nos negócios são diferentes de riscos de vida ou morte, ele murmurou. Mas Sam e Charlie já estavam puxando-o para a fila. Por favor, papai. Os olhos de Charlie brilhavam de esperança. A palavra papai ainda fazia o coração de Ethan acelerar. Na fila, as palmas das mãos de Ethan começaram a suar. Ele já enfrentou salas de reunião cheias de executivos hostis, mas de alguma forma, isso parecia mais assustador. Grande empresário, com medo de um passeiozinho, Grace provocou, os olhos brilhando de diversão. Não estou com medo, Ethan protestou, sem muita convicção. Só estou sendo cauteloso. Quando chegou a vez deles, Ethan segurou a barra de segurança com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Enquanto a montanha-russa subia, Sam agarrou sua mão. Na primeira queda, o grito de Ethan ecoou pelo parque, mais alto do que o dos 2 meninos juntos. A risada de Grace vinha do carro atrás deles. Depois, eles se sentaram em uma mesa de piquenique, com sorvetes na mão. Chocolate escorria pelo queixo de Sam, enquanto ele descrevia animadamente o passeio para Grace. Sua mão livre, ainda segurando naturalmente a de Ethan. Você ouviu o papai gritando? Charlie riu. Ele estava tão assustado. Eu não estava com medo. Ethan se defendeu, embora seu sorriso o traísse. Eu estava expressando entusiasmo. Grace
o observava, notando como seus olhos brilhavam toda vez que os meninos o chamavam de papai. Este não era o mesmo homem que havia partido anos atrás. Era alguém novo, alguém que finalmente encontrou o que realmente importava. Quando o sol começou a se pôr, eles se dirigiram ao estacionamento. Charlie ficou para trás com Grace, puxando sua manga. "Mãe?" Ele sussurrou com a voz suave. "Nós somos mesmo uma família agora?" Grace olhou para Ethan, que carregava um Sam exausto nos ombros. Seu coração se encheu de alegria enquanto ela sorria suavemente e assentia. A luz da varanda lançava um brilho acolhedor enquanto Ethan e Grace estavam em frente à porta de sua casa. As risadas e gritos felizes do dia no parque de diversões ainda ecoavam em suas mentes. Os gêmeos já estavam deitados na cama, exaustos de suas aventuras. Ethan se mexeu, sem querer ir embora ainda. Sua mão roçou o corrimão da varanda e ele se pegou estudando o rosto de Grace à luz suave. Ela estava tão linda quanto no dia em que a conheceu, talvez até mais agora. "Isso?" Ele começou, sua voz suave na noite tranquila. "Isso é a maior felicidade que já senti." Grace olhou para ele, seus olhos examinando cuidadosamente seu rosto. Ela havia se tornado boa em ler as pessoas ao longo dos anos, especialmente quando se tratava de proteger seus meninos. Mas tudo o que encontrou na expressão de Ethan foi uma honestidade pura. "Eu nunca deixei de te amar," ele admitiu suavemente, as palavras pairando no espaço entre eles. A respiração de Grace ficou presa na garganta. Ela não esperava por essas palavras. Não estava preparada para como fariam seu coração disparar. Tentou afastar o sentimento com um leve movimento de cabeça, mas Ethan estendeu a mão e segurou a dela gentilmente. "Sei que errei," ele continuou, seu polegar acariciando seus nós dos dedos. "Mas estou aqui agora, e não vou embora." Lágrimas surgiram nos olhos de Grace, mas ela balançou a cabeça novamente. "Não é tão simples assim, Ethan." A voz dela vacilou ligeiramente, carregada de anos de mágoas e incertezas. Em vez de dizer mais alguma coisa, Grace apertou a mão dele uma última vez e entrou, deixando Ethan parado ali na varanda. Sua expressão era de esperança, mas a incerteza ainda pairava em seus olhos enquanto ele via a porta se fechar entre eles. O pôr do sol pintava o céu com tons vibrantes de laranja e rosa, enquanto Ethan estendia uma manta xadrez perto da margem do lago. Grace o observava curiosa, tentando entender por que ele a havia chamado ali depois do jantar com os gêmeos. "É lindo," ela comentou suavemente, acomodando-se ao lado dele na manta. O coração de Ethan batia forte no peito enquanto ele via a luz do sol dançar no rosto dela. Ela parecia tranquila, mais relaxada do que ele a tinha visto em semanas. O último mês havia mudado tudo, suas prioridades, seus sonhos, todo o seu mundo. "Estive pensando," Grace disse de repente, puxando os joelhos para junto do peito. "A maneira como você é com os meninos. Vejo a mudança em você e quero acreditar que é real." A mão de Ethan escorregou para o bolso, os dedos envolvendo a pequena caixa de veludo que ele carregava há dias. Sua garganta estava seca, enquanto ele se virava para encará-la. "Grace," ele disse suavemente, puxando a caixa. Os olhos dela se arregalaram e ela ofegou, levando uma mão à boca. Lágrimas imediatamente encheram seus olhos. "Eu não quero apenas uma segunda chance, Grace. Quero para sempre." A voz dele tremeu ligeiramente ao abrir a caixa, revelando um delicado anel de diamante. Grace soltou uma risada entre lágrimas, balançando a cabeça. "Você é louco." "Talvez." Ethan sorriu, seus próprios olhos ficando marejados. "Mas sei que te amo, e sei que amo nossos meninos. Case-se comigo." Ela o encarou,
seu coração disparando visivelmente na garganta. O sol poente lançava uma luz dourada sobre suas bochechas molhadas de lágrimas, enquanto ela processava suas palavras. Finalmente, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela sussurrou: "Sim." Ethan a puxou para um beijo profundo, despejando anos de tempo perdido e amor renovado nesse momento de um novo começo deles. A luz do sol atravessava as janelas da sala de estar de Grace, lançando manchas quentes no carpete, onde Sam e Charlie brincavam com seus carrinhos de brinquedo. O som familiar de motores e batidas dramáticas preenchia o ar enquanto eles corriam seus veículos pelo chão. O coração de Ethan batia forte no peito enquanto ele os observava da porta. Grace apertou a mão dele, oferecendo apoio silencioso. Eles trocaram um olhar, ambos nervosos e animados para compartilhar suas novidades. "Meninos", Grace chamou suavemente, "podem vir sentar conosco por um minuto?" Sam foi o primeiro a olhar, esquecendo o carro no meio da corrida. "Estamos encrencados?" "Não, querido." Grace sorriu, dando tapinhas no sofá. "Só temos algo importante para contar a vocês." Os gêmeos subiram no sofá, os olhos azuis idênticos cheios de curiosidade. Charlie mexia na barra da camisa enquanto Sam dava pequenos pulos, incapaz de conter a energia. Grace respirou fundo, sua voz suave. "Temos algo para contar a vocês." Ethan sorriu radiante ao olhar para os filhos. "Pedi sua mãe em casamento." A sala ficou em silêncio. A boca de Sam se abriu, enquanto os olhos de Charlie se arregalaram. Por um momento, ninguém se mexeu. Então, Sam pulou do sofá, seu rosto se abrindo em um enorme sorriso. "Isso significa que agora somos uma família de verdade?" Antes que alguém pudesse responder, Charlie se jogou em Ethan, envolvendo o pescoço do pai com seus pequenos braços. "Eu sabia que você não iria embora," ele sussurrou, a voz abafada contra o ombro de Ethan. Ethan abraçou os dois meninos enquanto Sam se juntava ao abraço. Seus olhos encontraram os de Grace por cima das cabeças deles, e ele viu lágrimas que combinavam com as suas. A emoção em seu peito era quase grande demais para conter. "Abrace de grupo," Sam declarou, estendendo a mão para a mãe. Grace riu e se juntou a eles, completando o círculo familiar. Depois de um momento, Charlie se afastou um pouco, com uma expressão séria. "Precisamos planejar o casamento," ele anunciou. Ethan e Grace caíram na risada, a alegria ecoando pela sala, iluminada pelo sol. A luz do sol entrava pelas janelas da sala de estar de Grace, enquanto revistas de casamento estavam espalhadas por toda parte, suas páginas brilhantes capturando a luz. Sam e Charlie sentavam-se de pernas cruzadas no chão, praticando seus papéis com intensa concentração. "E então eu vou andar assim," Sam demonstrou, dando passos cuidadosos, enquanto segurava um travesseiro imaginário. "Não, mais sério," Charlie corrigiu, endireitando dramaticamente as costas. "Agora somos padrinhos." Grace os observava do sofá, o coração cheio enquanto folheava outra revista. Ethan estava ao lado dela, os olhos vidrados diante das infinitas opções de arranjos de flores. A campainha tocou, e Susan Whitmore entrou com várias sacolas de suprimentos para o casamento. "Encontrei meu véu antigo," ela anunciou, puxando um delicado pedaço de renda. "Algo emprestado, algo azul. Precisamos manter as tradições." "Mãe," Grace riu, mas seus olhos se encheram de emoção ao ver o véu. "Eu quero carregar as alianças," Sam declarou. "Não, eu quero," Charlie protestou. "Meninos," Ethan interveio, "que tal cada um de vocês carregar uma aliança? Dupla responsabilidade." Os rostos deles se iluminaram com a solução,
e imediatamente começaram a praticar a caminhada sincronizada. Ethan se inclinou para mais perto de Grace, sussurrando: "Sabe, poderíamos simplesmente fugir. Nos pouparíamos de todo esse planejamento." Grace o cutucou de brincadeira. "Nem pensar, Blackwood. Você está nessa agora." Os gêmeos se posicionaram diante dos pais, levantando seus carrinhos de brinquedo como se fossem alianças de verdade. "Prometemos," Sam começou solenemente, "ser os melhores filhos do mundo. E sempre arrumar nosso quarto," acrescentou Charlie, fazendo Grace rir entre lágrimas repentinas. Susan puxou a filha para o lado, enquanto Ethan ajudava os meninos a aperfeiçoar a técnica de caminhar. "Querida," ela sussurrou, observando o rosto de Grace. "Ele realmente mudou, não é?" Grace observou Ethan pacientemente demonstrar a postura correta de quem carrega as alianças pela 5ª vez, seu coração transbordando de certeza. "Sim," ela assentiu. "Ele mudou." O sol da tarde projetava longas sombras enquanto Ethan se recostava, assistindo Grace rir com a mãe ao verem fotos antigas de casamento, enquanto os gêmeos tentavam se medir para os ternos com uma régua de papel. A cena diante dele era lindamente caótica, exatamente o que ele nunca soube que precisava. A luz do outono filtrava-se pelos vitrais da pequena capela, lançando padrões de arco-íris sobre as flores brancas e as luzes cintilantes. Ethan estava no altar, o coração acelerado, enquanto ajustava as abotoaduras pela 100ª vez. Sam e Charlie estavam ao seu lado, em ternos combinando, ambos tentando ao máximo ficar parados apesar da excitação. As notas familiares da marcha nupcial encheram o ar e as portas da capela se abriram. Grace apareceu, radiante em um simples vestido branco que tirou o fôlego de Ethan. Seus olhos se encontraram com os dele, e de repente, o mundo desapareceu. "A mamãe parece uma princesa," Sam sussurrou para Charlie, alto o suficiente para as primeiras fileiras ouvirem e rirem suavemente. "Como eu pude deixá-la ir?" Ethan murmurou para si mesmo, enquanto a via deslizar pelo corredor. Quando Grace chegou até ele, suas mãos se uniram naturalmente. O calor do toque dela o acalmou, ancorando-o naquele momento perfeito. As palavras do oficiante tornaram-se um pano de fundo suave para uma conexão que fluía entre eles. Durante os votos, a voz de Ethan falhou de emoção. "Cometi erros, deixei você ir uma vez, quase deixei de novo, mas prometo, pelo resto da minha vida, sempre escolher você." Lágrimas brilharam nos olhos de Grace, enquanto ela respondia: "Passei 10 anos me perguntando se um dia te veria de novo. Nunca imaginei isso. Nunca imaginei uma segunda chance que fosse melhor que a primeira. Mas aqui estamos, e eu escolho você também." No momento em que o oficiante os declarou marido e mulher, Ethan puxou Grace para um beijo profundo e apaixonado. A capela explodiu em aplausos e vivas, com Sam e Charlie pulando e gritando mais alto que todos. Enquanto caminhavam de volta pelo corredor juntos, os gêmeos não conseguiram se conter mais. Correram para a frente, envolvendo os braços em torno dos dois pais em um abraço apertado. Sam olhou para Ethan, sorrindo. "Então, isso significa que estamos todos presos juntos agora?" Ethan riu, levantando os dois meninos nos braços. "Para sempre." A fogueira crepitante projetava sombras dançantes pelo quintal, enquanto os grilos cantavam uma suave sinfonia noturna. Ethan relaxava em uma cadeira Adirondack, desgastada, com Grace aconchegada ao seu lado, enquanto Sam e Charlie se espalhavam sobre um cobertor aos seus pés. "Pai, conta uma história pra gente", pediu Sam, com os dedos cobertos de marshmallow pegajoso. "É, como naquela primeira noite no hotel", acrescentou Charlie, já lutando contra o sono.
Ethan riu, lembrando-se daquela primeira história de ninar contada meses atrás, quando estava nervoso. Tudo bem, cheguem mais perto. Os meninos se apressaram, acomodando-se em seus lugares favoritos. Charlie se encostou pesadamente no braço de Ethan, enquanto Sam cruzava as pernas, os olhos arregalados de expectativa. Certa vez, começou Ethan, sua voz suave na brisa da noite, havia um homem que achava que tinha tudo o que queria. Ele tinha um grande escritório em um prédio alto e mais dinheiro do que podia contar. Mas algo faltava e ele nem sabia disso. Grace apertou a mão dele enquanto ele continuava. Então, um dia, ele se perdeu, entrou pela porta errada e encontrou algo incrível, uma família que ele nunca soube que tinha. E de repente, todo aquele dinheiro e todos aqueles escritórios luxuosos não importavam mais. Os olhos de Charlie se fechavam enquanto ele se aconchegava mais. Sam estava fascinado, mesmo sabendo exatamente de quem a história falava. O homem percebeu que esteve perdido a vida toda e agora finalmente estava em casa. Grace levantou a cabeça, seus olhos encontrando os de Ethan à luz do fogo. Você vai mesmo ficar, não é? Ela sussurrou, uma vida inteira de incertezas finalmente se dissipando. Ethan deu um beijo suave em sua testa, para sempre. A fogueira estalava e crepitava, lançando faíscas que flutuavam no céu estrelado. As risadas dele se misturavam aos sons da noite. Sam rindo, enquanto tentava mais um marshmallow. As risadinhas sonolentas de Charlie, os suspiros de contentamento de Grace e a risada profunda e feliz de Ethan. Eles estavam completos. Estavam em casa. Eram uma família. Se você gostou da história de Ethan, escolhi a dedo a próxima história que você vai adorar. Não perca. Clique aqui para assistir, que você vai adorar. Não perca. Clique aqui para assistir.